Paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Maná Eterno. O título do nosso estudo hoje é Somos Casa Espiritual. Vamos estudar um pouco sobre esse assunto. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai estar falando do que realmente o nosso corpo representa para Deus. Vamos estar olhando a construção que Deus quis fazer ao criar o homem. Qual era a finalidade? Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, Cristo, aí está a figura, ele é composto espiritualmente de muitas pessoas, que forma a igreja de Cristo, seu corpo espiritual na terra, né? E ele vai além no versículo 27 e diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular, né? Um é o olho, o outro é a mão, o outro é o pé, o outro é o braço, e assim nós vamos caminhando fazendo a obra. Cada um tem uma função no corpo de Cristo, tal como o nosso corpo, né? Realmente foi de uma sabedoria imensa do apóstolo Paulo representar, traduzir, né, melhor o que é o corpo humano e o que é a noiva de Cristo. Uma representação de como é o corpo em relação ao corpo de Cristo. Em Romanos 12, ele também discorre um pouco sobre esse assunto. E ele diz: assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Toda essa didática do apóstolo Paulo sobre o corpo, fazendo a comparação do nosso corpo com o corpo de Cristo, é dito por ele que nós somos a igreja, né? A noiva de Cristo. E o autor aos Hebreus vai nos dar uma admoestação a que nós não deixemos de congregar, como alguns tinham costume já naquela época de fazer, de não estar mais junto, não estar mais na comunhão dos irmãos, estando ali para adorar, estando juntos, estando, né, um ligado ao outro. Tal como o meu dedo é ligado à mão, a mão é ligada ao braço, e assim vai todo o corpo ligado um ao outro. Se minha mão for cortada do meu braço, ela não vai receber as irrigações e ela vai gangrenar, vai apodrecer. Então, um membro, quando ele está afastado do corpo, ele não é corpo, ele é só um membro em particular. Ele se torna corpo quando está na comunhão, quando está junto com os seus irmãos. E assim nós formamos o corpo de Cristo. 1 Pedro 2, capítulo 5, vai dizer: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, as casas antigamente eram feitas de pedras, né? Colocando uma pedra em cima da outra e faziam suas casas. Então, aqui o apóstolo Pedro faz a comparação de que nós somos pedras vivas. O templo que antigamente íamos a ele, hoje nós somos o templo que Deus está habitando em nós. Mas não quer dizer que não possamos estar num local juntos, congregados, para adorar a Deus. Mas que a coisa evoluiu na segunda aliança, em que Deus veio habitar em nós. Nós somos o templo, a pedra viva, feitos de pedra viva, a casa espiritual, né? É isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo. Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, judeus e gentios, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Então, aqui o apóstolo Paulo está mais uma vez entrando em detalhes agora para os Efésios. Querendo dizer que nós, a igreja, o corpo de Cristo, somos edificados pelo fundamento, pelas palavras, por aquilo que os apóstolos e os profetas disseram. Não necessariamente aquilo que os judeus viviam lá no templo em Jerusalém, porque ali já estava desandado, né? Vamos dizer assim, já estava afastado daquilo que os profetas diziam que deveria ser. Eles já tinham se corrompido do caminho do Senhor. Então, os apóstolos, eles vieram dizendo através de Jesus chamou os discípulos e os instruiu, e através do que os apóstolos escreveram, isso ficou o fundamento para nós, o alicerce, porque aqui está se falando de algo que vai ser construído em cima. Ninguém começa uma casa pelo telhado, né? A casa começa pelo alicerce. E é chamado de fundamento. E aí você vai colocando ali as pedras, ou os tijolos hoje, né? Ou outro material que você vai construir a sua casa. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso fundamento é o que os apóstolos e os profetas disseram. Aqui está os 12 apóstolos e aqui a escolha de Matias, quando Judas caiu da posição, né? Ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus e foi se matar, se suicidou. Então os discípulos se reuniram e Deus apontou Matias. Apocalipse 21, 14 diz: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É claro que o 12º aqui não podemos considerar que seria Judas. Claro que não, porque Judas, como falei agora, tinha caído da graça. Então, Matias é o nome desse 12º apóstolo, que é o fundamento, são 12 fundamentos destes apóstolos. É o muro da cidade. Vamos ver então que cidade que é esta. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Apocalipse 3, 12. Então aqui nós estamos vendo que Deus está dizendo que nós seremos colunas na cidade do nosso Deus. Coluna em uma casa é o que sustenta, e ela fica para sempre na casa. A coluna não é retirada de uma casa, porque é ela que sustenta toda a estrutura. Então é disso que Deus está chamando cada um de nós, a mim e a você, a ficar com Ele para sempre, a sermos algo firmes na sua presença. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. Mas a Jerusalém de cima é livre. Esta é a mãe de todos nós. Gálatas 4, 6. Então aqui está falando tudo de uma só coisa. Está falando de mim e de você, que somos a noiva de Cristo, que somos o corpo de Cristo aqui na terra. Então, quando ele diz que a nova Jerusalém terá o nome do seu Deus, o novo nome dele, está combinando com os 144.000 que tinham o nome do Pai na testa. Os 144.000 não está falando de outra coisa senão da própria noiva de Cristo. É uma representação, é um número simbólico de 12 vezes 12.000, uma completude. Está falando da noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja. E ele completa também dizendo que veremos o rosto, né, do nosso Deus, e que nas nossas testas estará o seu nome. Apocalipse 22 repete isso novamente. E a Jerusalém que é de cima quer dizer que a Jerusalém espiritual, e não essa Jerusalém que está lá em Israel, no Oriente Médio. Está falando de uma Jerusalém espiritual, a nova Jerusalém, que somos nós.
Lembra de quando o anjo foi mostrar a João a noiva do Cordeiro? Ele mostrou a cidade quando ele abriu a porta. E isso significa que a cidade é a representação da noiva do Cordeiro, que somos nós, a igreja, ok? Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, a casa que Hebreus está se referindo somos nós. Aqui está dizendo, Cristo, porém, como filho em sua casa, em nós. É esse o significado desse versículo. Apocalipse 21:22 diz assim: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, não havia templo construído por mãos humanas. O próprio templo éramos nós e o próprio Deus é o nosso templo, porque nós moraremos em Deus e Deus morará em nós. É isso que o texto está dizendo. Nela, na cidade que somos nós, não viu santuário, porque o santuário da cidade é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Não está dizendo que o sol vai ser destruído e que a lua vai ser totalmente extirpada. Não está dizendo isso, está dizendo que não necessita. Nós não necessitaremos mais desse tipo de luz. A luz estará em nós. Está fazendo um trocadilho da luz do sol com a luz que estará em nós. Muito maior. Falando da luz, a luz que estamos hoje experimentando com a luz espiritual. É disso que o texto se trata. Apocalipse 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Mais um texto falando sobre a falta da necessidade da luz do sol. Mas não quer dizer que não haverá mais o sol, né? Está dizendo não haverá noite. Será que nós só ficaremos de dia o tempo todo? Será que é assim? Pode até ser, né? Mas pode ser que o texto esteja falando que não haverá trevas, não haverá noite, porque nós estaremos em luz plena do Senhor. Pode ser esse o sentido do texto. Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 5, versículo 14, também de Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Tudo uma metáfora, né? Que o Senhor está dizendo. Agora, o nosso corpo glorificado será algo totalmente diferente, desconhecido de nós até então. Então, Deus está tratando algo aqui muito maior. Ele trata o nosso corpo hoje como uma tenda, mas que na verdade amanhã na glorificação será um edifício muito mais estruturado, muito maior, que aguenta muito mais ventania, digamos assim, do que uma tenda. Algo muito mais estruturado, muito maior. É isso que se trata essa comparação. Em Jeremias 3,16 diz assim: e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Se refere a Jerusalém de cima no tempo do milênio. Aí eu anotei aqui, no milênio os filhos de Deus não mais se lembrarão da Arca da Aliança, porque o próprio Deus estará presente. A igreja, a Nova Jerusalém, terá um coração puro.
Por que a Arca da Aliança não será mais mencionada? Porque agora o próprio Deus será o nosso refúgio. Antes que a Arca da Aliança representava a presença do Senhor, representava a segurança, representava, né, aquele refúgio para o povo, agora não vai mais necessitar daquele objeto, porque o próprio Deus será o nosso refúgio. Amém? Hebreus 12, 22 diz assim: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, e a juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. À primeira vista, quando vemos esse texto, nós já pensamos logo que estaremos então no céu, lá onde é o local de habitação do nosso Deus. Mas aqui está dizendo, ó, mas chegastes ao Monte Sião. Monte Sião é o reino de Sião, é o reino de Jesus estabelecido aqui na terra. Monte em profecia é reino, né? A palavra muitas vezes vai falar, eu estou contra este monte, o monte que destruidor, falando da Babilônia, estava falando do reino da Babilônia, e não do monte de areia, entenderam? Então aqui quando diz que chegamos ao monte Sião, chegamos ao reino de Deus, e diz que chegamos à cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, chegamos a esse status, não necessariamente a um local, mas fomos revestidos na volta de Cristo, nosso espírito que mora dentro desse invólucro, dentro dessa casa, né, desse recipiente. Este recipiente, que é chamado de casa, ele será transformado, ele será glorificado, algo muito maior do que essa carne fraca que temos hoje. Porque o que mais é valioso para nós? O líquido que está dentro de uma garrafa ou a garrafa, quando estamos com sede? A água que está ali dentro ou a própria garrafa? A água. A água é o mais valioso do que a garrafa. A garrafa é só uma casa para a água que está ali dentro. Então, o importante para o Senhor é o nosso espírito que está dentro desta casa, que será revestido por outra casa. Um edifício que nós estamos mandando material para o céu, materiais espirituais. E quando chegar o tempo de Jesus voltar, ele trará esse material para nos revestir. Entenderam? Então, é chamada de a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Ou seja, só quem está inscrito no livro da vida receberá este revestimento, este novo corpo, esta nova casa, este novo edifício espiritual. Cristo é a morada do Pai e o Pai é a morada de Cristo. O meu servo Davi será rei sobre eles. Esse texto está dizendo aqui, fazendo uma comparação de Davi com Jesus. Na verdade, o servo Davi que ele está se referindo aqui é o próprio Jesus, futuramente, espiritualmente falando, porque a palavra diz que Jesus é da raiz de Davi e sentará no trono de Davi. Então, aqui está fazendo uma menção a Davi, mas é uma referência a Jesus Cristo. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Também andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os praticarão. Viverão onde? Viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim, eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali eternamente. E o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Está falando de Jesus Cristo e da nossa morada aqui nesta terra, com o reino que desce até nós. A palavra do Senhor sempre falou de um reino que desce, a Nova Jerusalém que desce, né? Venha a nós o vosso reino, né? Nunca fala de nós irmos para lá, mas sempre de
clamarmos ou esperarmos o reino que virá para nós. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna, e os firmarei e os multiplicarei, e constituirei o meu santuário entre eles para todo o sempre. Assim meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ezequiel 37, 24, 27. Deus mandou Jesus aqui entre nós e nós somos o corpo de Cristo. Cristo nos deixou aqui, como tem a placa ali, ó, no corpo, né? Tá ali uma janela como se fosse um coração nesse desenho aqui abaixo e tá escrito: escolheste como morada essa carne e não os templos construídos por mãos. Deus nos escolheu como morada e Cristo foi dado a nós para estabelecer aqui uma linhagem. E ele estabeleceu a igreja que ele chamou de seu corpo, corpo de Cristo, noiva de Cristo, porque Cristo é o cabeça do mesmo corpo. Quando somos casados, somos um só. Então, o homem é o cabeça da mulher, a mulher é o corpo do homem, né? É uma coisa só. Então, a noiva de Cristo, que somos nós, somos templo de Deus e Deus também é nossa morada. Cristo é a casa de Deus. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, ou seja, quando Jesus estiver formado em nós, estiver morando, vivendo em nós para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. Israel aqui não está falando daquela terra na Palestina somente. Se aqueles que estão naquela terra da Palestina crerem e aceitarem a Cristo como seu Senhor, eles estão incluídos nesse Israel espiritual. Tal como um alemão, um francês, um belga, um brasileiro, um americano, todas as nações podem ser consideradas Israel de Deus. Ao aceitar a Cristo, se torna noiva de Cristo. E aí Jesus vai dizer aqui em João 14, 11: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aqui em Apocalipse 21, 13 vai dizer: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então aqui a figura ao lado, Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. E nós estamos neles. Eles estão em nós, através do Espírito Santo. Jesus disse em João 14, 23, e nós viremos e faremos nele morada. Quando Jesus foi, o Espírito Santo desceu 10 dias depois e fez em nós morada e vai nos moldando para sermos casa perfeita até que alcancemos a estatura de varão perfeito. Nós estamos em Jesus, a igreja, corpo de Cristo, e aqui o versículo de 1 Coríntios 12, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então o corpo de Cristo é formado de muitos membros, muitas pessoas. Está formando o corpo de Cristo, que Cristo chama de igreja. Que naquele dia das bodas, quando ele retornar, nós nos aliançaremos com ele nas bodas do Cordeiro. Seremos a sua esposa, seremos um reino de reis e sacerdotes. Teremos a partir dali a autorização e autoridade direta para reinar sobre as nações, porque seremos oficialmente, já em definitivo, a noiva do Cordeiro, com o corpo glorificado, e reinaremos sobre as nações aqui na terra. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa se sentir valorizado, porque Deus te chama de noiva dele. Nós estamos em Deus, Deus está em nós, nós somos o seu templo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal Maná Eterno. Se inscreva também em nosso outro canal Escatologia, Princípio do Fim.
A paz.